Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre uma das ciências humanas nessa Nerdologia sobre o que é economia. Precisamos economizar água. Compre no nosso mercado e economize mais. Estou economizando ouro para comprar um escudo melhor. O noticiário publicou a previsão para a economia do Brasil. Todas essas são frases que você já ouviu, mas o que é economia? Economia é o conjunto de atividades de produção, distribuição e consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência humana e à qualidade de vida. Quaisquer atividades dessas significam o funcionamento de algum tipo de economia, desde quando uma comunidade trocou parte de sua plantação por uma parte da caça de outra comunidade milhares de anos atrás. Ou seja, a existência de atividade econômica não depende necessariamente da complexidade da atividade econômica exercida. Como vimos no Nerdologia sobre a história das moedas, os sumérios formalizaram uma das primeiras moedas, o shekel, equivalente a um determinado peso de grãos de cevada, facilitando trocas comerciais e o pagamento por serviços. Posteriormente, na Babilônia, foram estabelecidos códigos legais sobre atividades econômicas mais complexas, como empréstimos, práticas comerciais e também a administração de propriedades. Inclusive, essa é a origem da palavra economia, que em grego significa administração de uma casa, mas não apenas uma casa no sentido de residência, mas qualquer forma de comunidade, como uma cidade. E essa Nerdologia é oferecido para vocês pela Nova Futura Investimentos, uma corretora com 38 anos de experiência no mercado financeiro. A Nova Futura pensa na educação financeira e conscientização na hora de investir, além de contar com especialistas renomados, atendimento sem fila e possuir a carteira recomendada de ações mais premiada do mercado, líder do ranking Exame. Ao abrir sua conta gratuitamente, você tem acesso a uma assessoria para todos seus investimentos sem custo algum, além de e-mails com sugestões de aplicações de acordo com o seu perfil e análises de abertura e fechamento de mercado. Nas redes sociais da Nova Futura, você encontrará notícias, informações e curiosidades do mercado financeiro, além de ficar por dentro de produtos voltados para renda fixa e renda variável. Para mais informações de como e no que investir, basta acessar o link na descrição e abrir a sua conta. E continue assistindo Nerdologia de História para entender mais sobre o que é economia. E é pelo sentido da palavra que existem vários sentidos de economia que citamos. A economia de administrar as contas da sua casa, administrar os recursos do universo de um jogo ou a administração do país. É claro que, embora com uma origem similar, não são coisas equivalentes. Um país como o Brasil possui centenas de milhões de pessoas, várias atividades produtivas, um banco central e é bastante diferente de administrar o orçamento de uma casa, com as contas e as compras da despensa. Além de significar a administração de uma comunidade, economia também se relaciona com a história ao explicar os diferentes estágios de complexidade econômica humana. Definições como economia agrícola de subsistência, feudalismo ou uma economia industrializada podem ser aplicadas a diferentes sociedades, de diferentes lugares, em diferentes períodos da história. Uma ambiguidade sobre o significado de economia é que, por vezes, o termo é usado como sinônimo ou confundido com ciências econômicas. O campo do conhecimento parte das ciências humanas que estuda de maneira multidisciplinar o funcionamento da economia, seja como ela é, ou como ela pode ser, ou como ela deveria ser de acordo com alguma corrente filosófica. E não, a economia não é parte das ciências exatas, ao contrário do que muitos pensam. E se economia é o conjunto das atividades econômicas, as ciências econômicas estudam como as economias funcionam e como os agentes econômicos se comportam e interagem entre si. Uma das primeiras escolas de pensamento das ciências econômicas foi a dos fisiocratas, economistas franceses do século XVIII, que defendiam que o desenvolvimento da produção agrícola era a origem da geração da riqueza. Foi um fisiocrata que elaborou o que é considerada a primeira formulação de um modelo das ciências econômicas, o quadro econômico, cujo impacto dura até hoje. Além dos fisiocratas, existem várias outras escolas de pensamento das ciências econômicas, como o colbertismo, o liberalismo clássico, o socialismo, o keynesianismo e o liberalismo contemporâneo, cada um com suas características e seu contexto histórico, que veremos em um Nerdologia futuro. Talvez a definição mais conhecida do que tratam as ciências econômicas seja de que é uma ciência de escolhas, que analisa a alocação ótima de recursos escassos. O que os economistas vão debater e divergir é de como essa alocação deve ser feita e como abordar a escassez, partindo de premissas como eficiência e bem-estar. O que e o quanto produzir, como produzir.
Nas ciências econômicas, a economia é estudada principalmente em dois níveis. Um é a macroeconomia. Como o termo indica, é o ramo que estuda a economia em uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, as economias nacionais, com a produção econômica de todo o país, as contas públicas e as relações econômicas internacionais. Indicadores econômicos como inflação, juros, taxa cambial e balança comercial são temas de estudo da macroeconomia. Talvez o indicador macroeconômico mais conhecido seja o Produto Interno Bruto, conhecido pela sigla PIB, que representa o conjunto de toda a riqueza produzida por um país. Ele é calculado por uma fórmula com a soma do consumo de bens e serviços, mais os investimentos e compras governamentais em bens e serviços, mais o resultado da balança comercial, o cálculo do que é exportado, menos o total do que é importado pelo país. E você pode pensar, poxa, mas países diferentes terão economias diferentes. $1.000 no Brasil não é a mesma coisa que $1.000 em um país como a Suíça. Por isso que existem duas medições do PIB. Uma medição é a nominal, a soma dos valores absolutos, normalmente uma moeda como o dólar. Outra medição é via a paridade de poder de compra, que compara preços de mercadorias, produtividade e qualidade de vida entre países. A formulação do PIB é bastante debatida, e uma das principais discussões sobre o conceito é que ele abrange apenas a economia formal, ou seja, as atividades econômicas que são legalizadas e registradas. Existe a economia informal, as atividades econômicas que são realizadas sem registro. Não necessariamente por serem ilegais, embora existam atividades ilegais que movimentam muitos recursos econômicos, mas por não estarem adequadas às regulações ou por serem esporádicas, como uma pessoa que é remunerada por um serviço que prestou sem vínculos, o popular bico. Também é na macroeconomia que é feita a separação da economia entre setores, outra terminologia que você talvez já tenha visto antes. O setor primário é o que envolve a extração e a produção de matérias-primas, como a agricultura e a mineração. O setor secundário representa a transformação dessas matérias-primas pela atividade industrial. Por exemplo, o alimento plantado seria enlatado em um recipiente feito com mineral extraído do solo. O setor terciário é o de prestação de serviços, como o comércio ou os bancos. Já o setor quaternário envolve a pesquisa, a educação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Outra maneira de dividir as atividades econômicas é entre o primeiro setor, as atividades públicas ou de interesse público, como governos e hospitais. O segundo setor, conjunto de atividades econômicas privadas, como a venda de bens de consumo. E o terceiro setor, o conjunto das atividades sociais e voluntárias, como ONGs. Além da macroeconomia, o outro nível de estudo das ciências econômicas é a microeconomia, que olha para os detalhes da economia, como ações de indivíduos e de empresas, as relações entre eles, como competição, além de questões como a formação de preços, a oferta e a demanda de bens de consumo, ou questões sociais importantes, como diferenças salariais entre diferentes grupos de uma sociedade. Principalmente, a microeconomia também busca entender o comportamento e as escolhas dos indivíduos. Por que uma pessoa adquire um certo produto? O que a motivou? Como fazer para que outras pessoas se interessem por aquele mesmo produto? E essas influências podem ser materiais, culturais, dentre outros. O que motivou você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais assim que ele acabar? O fato é que a economia pode ser tanto um vasto campo do conhecimento, como também todo um conjunto de atividades de uma sociedade. E claro que tudo isso é um resumo do que é a economia e seu estudo. Infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história do Império da Etiópia, comentaram que esquecemos de citar a Libéria como um país africano independente no século XIX. Na verdade, a Libéria era um protetorado dos Estados Unidos nesse período, então é complicado colocar na mesma citação da Etiópia. Perguntaram o significado do círculo azul na atual bandeira etíope, o emblema nacional do país, uma estrela amarela irradiando luz em um fundo azul, usado desde 1995, significa a unidade do país. Finalmente, comentaram que, quando falamos de armas químicas, aparece o símbolo de radiação, e existe um símbolo apropriado para armas químicas. Fica o registro e vamos prestar atenção no futuro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre economia e até a próxima!